Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, ao lado o Deus, pode-se falar assim aqui em Pernambuco, né? O cara que conseguiu salvar o Santa Cruz e tirou o Santa Cruz do Calvário da Série D, Marcelo Cabo. Primeiramente, quero agradecer, professor. Obrigado aí por me receber toda a equipe aqui. Professor, ufa, né? Ufa, passou. Conseguiu passar de outro estágio, de outro patamar no domingo, né? O que representa esse Santa Cruz para você? Ricardo, obrigado pelo convite do programa. Ufa, ufa, né? Cara, muito feliz, muito feliz mesmo em conseguir, principalmente, dar esse presente ao torcedor tricolor, né? A coisa que eu mais ouvia na rua era: professor, nos ajuda a nos tirar desse atoleiro. E assim, sabendo que ano passado Santa Cruz não tinha divisão, esse ano jogou a Série D e a gente subiu de divisão. Eu acho que ainda é muito pouco para Santa Cruz, para essa torcida, mas foi o segundo passo, né? O primeiro passo foi ter uma divisão, voltar a ter. O segundo passo foi subir de divisão e agora continuar para frente com o foco em subir de divisão e levar o Santa Cruz para onde ele tem que estar, que é a elite do futebol brasileiro. Professor, fazer algumas perguntas aqui. Quando tu chegou no Santa Cruz, tu esperava ter essa dimensão? Tu já imaginava? Claro que você via por TV, já enfrentou algumas vezes, mas como você está trabalhando, como você está, né, do outro lado, é uma situação diferente. Tu esperava ter essa energia, essa sinergia entre você e a torcida, os jogadores? O que você viu logo quando você chegou? Qual foi a tua análise? Cara, eu vou te confessar que quando você está do outro lado, você tem uma ideia, né, do que é o Santa Cruz. Claro, eu tenho muitos amigos em comum, seu pai é um, você e outras pessoas que já trabalharam aqui vinham falando. Mas quando você está do lado de cá, quando você enverga essa camisa, esse manto aqui, a dimensão é diferente. É outra dimensão, é outra atmosfera, é uma coisa indescritível que é trabalhar no Santa Cruz, essa sinergia com essa torcida e vou te confessar, é uma torcida inigualável em termos de engajamento, em termos de paixão, em termos de amor. E eu acho que essa atmosfera que nos ajudou a conquistar esse acesso. Eu costumo dizer que o craque desse acesso não sou eu, não é nenhum jogador. O craque desse acesso é a torcida tricolor. A torcida que, sem sombra de dúvida, faz muita diferença, né? No campeonato de Série D, onde é uma Série D que poucos times tinham esse peso dessa camisa, né? E você conseguia ter o êxito em botar o Santa Cruz em uma outra divisão, muito importante para a torcida. Professor, quando tu chegou, quantos jogadores tinham? O que tu pensava, planejava? O que tu pensou? Porque tinha 40 jogadores naquele momento. Então, o que tu conseguiu fazer com que esse time entendesse a tua metodologia tão próximo do Campeonato Brasileiro da Série D? Ricardo, quando eu fui contratado e recebi o convite, claro que eu não pensei duas vezes. Eu tinha outros convites, até convite de Série B, convite de Série C. E aí eu te confesso que eu pedi um tempo para pensar e sentei, claro, com meu filho, com a minha auxiliar, o Gabriel, com a minha família. E algumas coisas pesaram muito, muito, muito a favor de eu vir para Santa Cruz. Apesar de ser uma divisão que eu nunca tinha dirigido, uma Série D, para mim seria uma experiência nova, mas eu já falei até na minha coletiva uma frase que eu respondi para um amigo meu: não importava a pista que eu estava andando, o importante era o carro que eu estava dirigindo. E o Santa Cruz pesou muito na minha escolha. A tradição do clube, a sua história e principalmente, sem demagogia, a sua torcida. Eu sabia que eu ia encontrar uma torcida que ia nos levar no braço, que ia nos impulsionar, que essa paixão, essa carência de tantos anos, né, sem conquistar nada, 9 anos, seria um fator de um diferencial para que a gente pudesse mover o Santa Cruz até o dia de hoje. Então, assim, e aí eu aceitei, né? Não é um desafio. Eu já não digo que eu aceitei um desafio.
eu aceitei uma coisa muito prazerosa, porque quando você pisa e começa a trabalhar, você sente prazer em estar no Santa Cruz, você sente prazer em entrar no clube, sente prazer em encontrar os funcionários, Peninha, Seu Santos, Marcelo, Robinho, as tias da cozinha, e aquilo vai te sugando, vai te trazendo uma energia, vai te sugando para dentro do clube, te trazendo uma energia que é indescritível. E aí eu chego a 2 dias de um jogo-treino com o ABC, quando eu me deparo com um elenco de 40 jogadores e uma instabilidade muito grande, apesar de já estar tendo um período ali de preparação, porque uma insegurança muito grande. No final do estadual para o início da competição, uma cobrança muito grande pelo final do estadual e pelo início, e o temor do que seria o Santa Cruz nessa competição. Árdua e difícil, talvez uma das competições mais difíceis que eu já participei. E aí a gente se depara com um cenário de 40 jogadores, uma insegurança muito grande, chegando novos jogadores, outros jogadores estando, uma instabilidade emocional muito grande, e a gente começa a dar o start para o trabalho. Primeiro passo era a gente fazer uma análise de tudo que estava acontecendo, um diagnóstico, pegando relatórios, pegando o pessoal com o Arley, que é o diretor, pegando com o staff da casa. Diga-se de passagem, agradecimento a todos aqueles que aqui já estavam, que me ajudaram bastante, o staff da casa, e a gente começa a criar um planejamento, primeiro de enxugar o elenco, né? É impossível, com a estrutura que a gente tem, trabalhar com 40 jogadores, então a gente tinha que tomar essa decisão. E aí eu comecei, só para você ter ideia, quando eu cheguei, tinham 9 zagueiros no elenco, 8 volantes. E aí a gente começa a trabalhar e primeiro entender aqueles que poderiam nos ajudar na trajetória e dar um caminho para aqueles que a gente não ia contar. E só que eu tinha 2 dias para o jogo do ABC e 1 semana para começar o campeonato. E que é muito que se fazer, né? E aí só que nós tivemos sorte que o campeonato foi adiado 1 semana. E aí a gente consegue ganhar mais 1 semana de trabalho, cria um planejamento, começamos a executar. Iniciamos um campeonato muito difícil diante do 13, um jogo fora, um time que era postulante a uma classificação, era um dos favoritos para classificar. E a gente consegue arrancar aquela vitória ali no final, que foi uma vitória muito importante com o 13, que trouxe a confiança da torcida, que trouxe a torcida. E a gente vinha de 2 jogos treino com 2 derrotas, então aí pairava a desconfiança e a gente começava ali a impulsionar uma trajetória que termina no dia de hoje com acesso. Professor, você teve um primeiro turno, acho que impecável, né? Com números impressionantes, com tudo que você demonstrou aos jogadores dentro de campo, jogadores respondendo, né? Quando vai para o retorno, existe uma dificuldade muito grande, existe uma oscilação muito grande na equipe do Santa. Como é que tu fez com que os jogadores voltassem aos trilhos no momento de dificuldade ali? Ricardo, a gente faz um primeiro turno que eu vou te confessar que até a mim me surpreendeu, porque você vai disputar uma Série D muito difícil. 7 jogos, 6 vitórias, um empate, uma performance muito boa. O time encaixou naquilo que eu queria. E a gente vira o turno. É claro que, cara, precisa se entender. A gente iria enfrentar todos os adversários que a gente enfrentou no primeiro turno. Do outro lado, tem treinador, tem planejamento, tem uma equipe e a gente tem uma particularidade dentro dessa competição, que o Santa Cruz era o time a ser batido. O Santa Cruz era o 0-1 da competição. Então, assim, eu posso te afirmar que todos os adversários que vinham jogar contra a gente vinham com uma motivação extra de bater o Santa Cruz, principalmente pelo primeiro turno que a gente fez. E assim, tivemos dificuldade no segundo turno. Oscilamos, tivemos queda de produtividade e um fator preponderante para a nossa virada de chave novamente foi o vestiário do Horizonte. Foi depois daquela derrota para o Horizonte que a gente se reuniu no vestiário, né, batemos um papo, conversamos, colocamos o dedo na ferida, cobramos. E ali eu tinha certeza e falei internamente que ali era a nossa virada de chave. E foi porque a gente foi para o jogo do 13, fizemos um grande jogo com 1 a menos, e ali a gente resgatou aquilo que a gente tinha no primeiro turno. Só
que a competição muda de modelo, né? Você sai para o modelo de chaveamento e vai para o mata-mata. Mata-mata, eu tenho um slogan, mata-mata não se joga, mata-mata se ganha. Você precisa classificar, só que você tem uma competição que você começa a estar no fio da navalha. Uma bola que bate na trave e não entra, você toma e é eliminado. Então você precisa ter um time diferente que era da chave de grupo, um time mais equilibrado, um time mais competitivo. Como eu digo para meus jogadores, a gente precisava colocar mais molho da Série D do que uma plasticidade de jogo. E aí não foi o que aconteceu com a gente no primeiro jogo contra o Sergipe. Faltou esse algo mais, esse plus, né? Esse molho de Série D. E a gente estreamos no mata-mata não fazendo uma boa partida. Mas na partida de volta a gente pega novamente. O que nos sobrou no jogo do 13 nos faltou no primeiro jogo do Sergipe, sabe, Ricardo? E aí a gente consegue recalcular a rota, vem no jogo de volta. E assim, a gente colocou aquela essência que a Série D precisa. E aí foi a nossa arrancada para o acesso. Professor, você tocou num ponto aí que teve uma conversa interna com os jogadores no retorno, né? Já próximo do jogo contra o 13, na derrota contra no jogo lá contra o Horizonte, né? Na verdade. Essa lavagem de roupa é muito importante no futebol ainda, né? Ter esse olho no olho, essa conversa, para também entender o lado dos jogadores e o treinador também passar o que ele acha naquele momento para ter essa virada de chave. As coisas modernas no futebol são muito importantes, mas a raiz do futebol é mais importante. Eu sou um treinador que vem da raiz. Claro que eu estudo, eu me modernizo, mas eu gosto muito de trazer, como teu pai diz bem, a raiz do futebol, né? Ele teve lá palestrando pra gente, ele falou muito disso. O sentimento, a raiz, o futebol de essência. Até nos deu muitas dicas do que ele viveu no título de 94 para os atletas lá. O mestre Ricardo foi um cara muito importante nessa nossa trajetória, quando ele esteve lá num momento difícil e nos ajudou e nos agregou muito. Então, ali tem hora que você tem que botar o dedo na ferida, tem hora que você tem que cobrar, tem hora que tem que ter cobrança, mas uma coisa de um bom nível. A gente fez uma coisa de muito bom nível, mas foi a cobrança, eu acho que no momento certo, no ponto certo, que a gente estava já classificado, a gente ia entrar no mata-mata, e a gente sabendo, se a gente não reagisse ali, não recalculasse rota, a gente não entendesse o que estava acontecendo, e a gente poderia jogar tudo a perder. E ali os atletas, diretoria e comissão técnica entendeu o que a gente precisava para a gente arrancar novamente e buscar esse acesso. Professor, aí você perde um dos pilares, eu acho que da sua equipe, que é o Israel, né? O Israel vivia um bom momento ali naquelas partidas. Ele e o Balotelli eram as referências de Série D, né? O espírito de Série D era aqueles dois jogadores. Quando você toma um banho de água fria perdendo o Israel, o que tu pensou naquele momento? Talvez o Israel, naquele momento, vivia o momento que o Balotelli vive hoje, né? Os dois estavam num momento assim muito bom, mas o Israel estava numa ascensão. Quem via de fora falava, pô, esse cara aí, Ancelotti abre o olho. Brincando um pouco. E ele vivia um grande momento, tudo estava conspirando a favor dele, claro, com o trabalho dele do dia a dia. O Israel já tinha sido meu atleta no CRB, Ricardo. O treinador, ele tem que saber a peça que ele tem e extrair o melhor dele, né? A gente está falando do Israel, como eu falo do Balotelli. Todo mundo fala da ascensão do Balotelli. Eu, quando cheguei aqui, eu falei pro Balotelli que eu não queria só que ele caçasse craque. Eu não queria que ele corresse só atrás do 10. O 10 teria que correr atrás dele também, quando a gente tivesse a bola, correto? E eu queria que eu jogo com dois volantes, o que sai do lado dele tem que se aproximar na área, tem que pisar na área, tem que cabecear, tem que finalizar. E o volante do lado contrário fecha o setor central. E eu dei essa liberdade. Tem um dado que você vai até surpreender os telespectadores. O Balotelli é o nosso jogador que mais arrematou no gol no campeonato. Então, assim, o Balotelli tem boas assistências. Esse último jogo, a assistência que ele deu pro Galhardo é uma assistência de um digno camisa 10. Verdade. Eu acho que no campeonato estadual ninguém olharia esse cenário. O gol do Thiaguinho no Arruda, que ele dá um passe invertido.
E assim, é isso que a gente trabalha, potencializa o atleta, extrai dele. Vou te falar uma coisa muito legal para os teus telespectadores. Um dia a gente estava sem o canhoto para treinar falta. Falei, você já treinou falta? Ele nunca. Falei, por que não que você arremata tão bem de fora da área? Coloquei ele para começar a treinar falta. Você viu que no jogo passado ele bateu uma falta. Exatamente. E ele bate muito bem falta. Olha aí. E é difícil encontrar um canhoto, porque você não tem muitos canhotos no time que chute bem como ele. Então, voltando no Israel, é o caso de eu potencializar o atleta. Como eu conheci o Israel, a gente potencializou ele como outros atletas. Eu não gosto de individualizar, porque a força do Santa Cruz é do elenco. Mas o Eurico jogou 20 partidas, 90 jogou minutos. Muito. Jogou muito literalmente mesmo, 20 partidas, 90 minutos. Eurico jogou 1.800 minutos nessa Série D. E ele, contra o 13, ele joga ainda de volante, não é isso? Que ele é volante de origem. Uma vez eu fui ver o Gabriel, meu auxiliar, jogou a Taça São Paulo pelo Audax, meu filho. Eu fui ver Audax e Cruzeiro em Taubaté. Você sabe quem era o volante do Cruzeiro? Eurico. E aí eu sabia que quando eu precisasse, eu poderia usar ele como um volante central e 2 médios. Ele tem essa origem ali. Rapaz, que bacana. E vamos pontuar agora essa reta final. Existiu uma indefinição muito grande no gol. Felipe Alves oscilando bastante, né? Não é à toa que ele dá até algumas declarações que a torcida ficou até um pouco chateada. Claro que é normal a torcida ficar chateada, a cobrança da torcida de Santa Cruz é muito forte. E ali você toma uma atitude de tirar o Felipe Alves, botar o Rock Kennedy. Da onde que veio essa confiança no Rock Kennedy? Foi nos treinamentos? Foi no teu preparador de goleiro? O que foi que aconteceu naquele momento para você falar, não, vou dar oportunidade pro garoto na partida contra o 13? Sempre a palavra final é minha, Ricardo. Mas falando de goleiro, a colocação do Medeiros, que é um cara, trabalhei com ele 3 vezes no Atlético. Medeiros tem 5 anos de Japão, 10 anos, mais de 10 anos de Atlético Goianiense. As 2 últimas Série A do Cuiabá, ele é o preparador de goleiro. Era um cara, pra mim, é um dos 3 melhores do Brasil. Hoje o Santa Cruz tem um preparador de goleiro que é um dos 3 melhores do Brasil. E a gente conversa muito, ele treina e a gente entendeu que era um momento de troca. Nós temos 3 bons goleiros, né? Mas tudo é momento, tudo é fase. E aí, cara, é convicção, é você ter convicção no que você faz. O treinador, ele não pode ter medo de tomar decisão. Ela pode dar certo, pode dar errado, como uma substituição. Às vezes você pensa, substitui, mas o jogador não consegue executar no campo. E aí é a hora que a gente ia chamar de burro. Mas como a gente, quando mexe e dá certo, como foi no caso do gol do Ariel, a gente ia chamar de gênio. Assim é o futebol. Entendeu? Então você precisa tomar decisão. E naquele momento a gente achou que era um momento para tomar decisão, mas eu quero ressaltar aqui a postura do Felipe, né, que quando ele sai do time, ele tem uma postura impecável, uma postura de um grande profissional, um grande líder. Ele apoiou o Rock Kennedy em todo momento, ele apoiou o Rock Kennedy nos treinamentos, ele apoiou a nossa tomada de decisão. Claro que o atleta não gosta de sair do time. Você foi um grande atleta, você sabe disso. Mas ele sempre foi respeitoso com o trabalho, com a instituição e um grande líder também quando não jogou. O Felipe, ele tem um momento fundamental dentro dessa trajetória, porque nas nossas reuniões, o que ele colocava, uma coisa muito importante para os mais jovens, para o trabalho, nas nossas reuniões, a postura dele no dia a dia de treinamento, o apoio que ele deu ao amigo Rock Kennedy, que ele já era um amigo desde São Paulo. Então, assim, a gente precisa ressaltar isso. Isso é coisa que o nosso torcedor não vê, não enxerga, porque só vê, né, no bastidores, jogo, né? Os bastidores. Então, o Felipe foi de fundamental importância. O Rock entra, ele falha. O problema do goleiro quando falha, a repercussão é muito grande. Demais. Quando o atacante perde o gol, quando o meia erra o passe, quando o zagueiro falha, ainda tem o último recurso, que é o goleiro, mas o goleiro não tem. Então ele entra, ele falha, a gente tem convicção que a permanência dele teria que acontecer, como aconteceu com o Felipe também, quando falhou, a gente manteve ele e a gente não pode tomar decisão com o calor do externo. A gente precisa ter convicção. A gente respeita a opinião da imprensa, do nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio, mas a gente precisa ter convicção.
E aí a nossa convicção era na permanência do Rock Kennedy, apoiar ele naquele momento e deu no que deu aí o acesso.